Estamos com o almirante Marcos Olsen, comandante da Marinha desde 2023. Comandante, muito obrigado por esta entrevista à CNN. Sabemos quão difícil é ter um espaço na sua agenda. Agradecemos muito por sua atenção. Eu gostaria de aproveitar essa conversa para falarmos um pouco sobre a situação, o aparelhamento e o reaparelhamento da nossa Força Naval e as nossas restrições orçamentárias, que muitas vezes impedem que isso se dê num tempo mais ágil. Qual é a situação hoje da frota naval brasileira? O que nós, qual que é a necessidade de reaparelhamento? Como nós estamos em termos de equipamentos da força hoje em dia? Daniel, muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação, um privilégio poder tomar parte da CNN, um veículo de expressão nacional e internacional, e poder discutir assuntos caros ao Estado brasileiro que dizem respeito à Marinha do Brasil. A Marinha, ela procura estruturar o dimensionamento da força com base em uma sistemática bastante aprofundada, em que considera cenários prospectivos em termos de ameaças, e com isso delimita capacidades em que a força precisa preservar e obter. E ao final, isso traduz em meios. Muito tem se dito de uma política de defesa que integre as três forças. De fato, há documentos exaustivamente discutidos no âmbito das forças e do parlamento, como a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, que decorre no âmbito das forças para os planos estratégicos de cada força correspondente. E, no caso da Força Naval, uma política de defesa marítima que se desdobra num plano de configuração de forças. Então, é algo que é sistematizado, exaustivamente estudado, e não se pode entender que é um capricho de força dotar um meio ou outro, sem que haja esse estudo remanescente, que considere todos esses aspectos, em que resulte que, para se contrapor a uma determinada ameaça em um cenário prospectivo, eu preciso dotar determinadas capacidades que sejam meios. Então, ao final, o resultado é um plano de configuração de forças, em que dimensiona os meios que a Marinha deve buscar obter dentro de uma perspectiva temporal de 2040, e prover, particularmente, o núcleo do poder naval, que é aquele que, dentro da vertente de defesa, pode propiciar uma defesa coerente com a estatura política e estratégica do Estado. Naturalmente que isso pressupõe tempo, não se estrutura uma defesa no curto prazo, ela é algo planejado e continuamente desenvolvido, o que exige, em termos orçamentários, a que você se referiu, uma adequação e uma previsibilidade orçamentária. Então, hoje, a defesa se ressente de uma previsibilidade orçamentária que garanta o desenvolvimento compatível dos diversos programas que sustentam exatamente esse reaparelhamento, a recomposição, no caso da Marinha do Brasil, do poder naval. A gente tem um poder naval hoje debilitado relativamente, a gente tem muitos navios em descomissionamento próximo. Qual que é o status? Eu reputo como sensível uma baixa percepção de ameaça por parte da sociedade, que acaba refletindo nas instâncias decisórias do país. Isso é um erro. E
isso acaba provocando uma mentalidade bastante acanhada de defesa, né? E a prioridade para os assuntos de defesa, ela tem sido relativamente baixa, né? E torna-se difícil para as forças, de uma maneira geral, né, executar um planejamento diante de uma peça orçamentária que, desde sempre, eu reputo caótica. Se nós considerarmos que aquilo que foi planejado é submetido na sua execução, né, a contenções, né, com contingenciamentos, com bloqueios, com cortes, ao longo da execução do programa, isso forçosamente para um projeto de defesa, que é particularmente um projeto de longo prazo de execução, um projeto oneroso, né, e que trabalha na fronteira do conhecimento, com tecnologias sensíveis, incorpora riscos, né. Isso encarece o programa e muitas vezes o desenvolvimento se prolonga e com, naturalmente, impactos na disponibilidade de meios. Comandante, o senhor usa uma palavra forte e talvez um dos maiores símbolos desse caos, como o senhor chamou, seja o ProSub. A gente tem o desenvolvimento de um submarino a propulsão nuclear que muda muito o nosso poder de dissuasão, mas que está em desenvolvimento desde os anos 2000, desde o fim dos anos 2000, e que tinha uma previsão de entrega nesta década, já seguidamente postergada essa entrega. Qual que é a previsão atual do submarino a propulsão nuclear e onde nós estamos exatamente? A gente tem certamente um orçamento menor do que precisaríamos para entregá-lo no prazo imaginado. O programa de desenvolvimento do ProSub, conjuntamente com o Programa Nuclear da Marinha, pretende o projeto e construção de um submarino com propulsão nuclear, o que o distingue de um armamento nuclear propriamente dito. Ele se insere dentro do que a Constituição prevê de uso pacífico da energia nuclear. Agora, ele não pode ser entendido como um projeto de engenharia, onde se discute custo e prazo. Ele é um projeto de desenvolvimento, é um projeto que tem determinados desafios tecnológicos, mas para muito além disso, né, ele interage com diversos organismos internacionais em termos daquilo que é requisito nuclear e que traduz em termos de segurança, contabilidade e controle de material radioativo. Então, tudo isso tem que ser adequado, né, para que se obtenha um produto, ao final, que atenda a todos esses critérios e regulação internacional do uso da energia nuclear. Esse projeto ele não teria sentido se não fosse o Brasil um Estado vocacionado ao desenvolvimento e aplicação da energia nuclear. Com 1/3 do território explorado, nós somos o 6º em reservas de urânio. O Brasil domina o enriquecimento do urânio. E a energia nuclear ela pode ser aplicada em diversos outros segmentos para além da defesa. Na medicina nuclear, né, na segurança alimentar, com a irradiação de alimentos, fazendo com que o nosso agronegócio possa alcançar mercados ainda maiores, aumentando a vida útil desses alimentos, né? E a própria geração de energia, né? E que dispensa esses linhões de transmissão de energia simplesmente com um reator de pequeno porte, além de reator de pesquisa. Então, o projeto de construção de um submarino, para além da defesa, ele propicia isso. E a Marinha tem capitaneado, né, esse desenvolvimento e pode gerar todos esses benefícios em diversas áreas. Então, tratar de custo e prazo, naturalmente que existe um cronograma físico-financeiro, né,
Mas ele não é frustrado só no aspecto orçamentário. Ele também tem outras dificuldades que têm que ser alinhadas, né? E vai muito de política. Hoje, qual é a previsão de entrega do ProSub, do submarino, especificamente com propulsão nuclear? 2038. A Marinha ainda tem menos recursos no orçamento do que o que seria necessário para o desenvolvimento do ProSub? O desenvolvimento do ProSub, ele não se adequa ao orçamento da Marinha, sequer da Defesa. A Força entende que o desenvolvimento do ProSub, para que ele se sustente, ele precisa ser entendido como um programa estruturante de Estado, em que diversas pastas podem se beneficiar. Saúde, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, pelo menos, né? E Marinha. Qual que é o próximo passo relevante para o desenvolvimento e a construção desse submarino em termos de negociação com a França, que nos provém essa tecnologia, e em termos internacionais, por exemplo, para inspeções por parte da Agência Internacional de Energia Atômica ou de outros organismos? O Programa Nuclear da Marinha, ele sofre inspeções da agência, inspeções que são previstas e inspeções não previstas. Isso nós já temos para mais de 500 inspeções, sem nenhuma inconformidade. Ou seja, o material, em termos de contabilidade e controle, insisto, ele tem correspondido a todas as normas e instruções da Agência Internacional de Energia Atômica. Ocorre que o fornecimento de equipamentos, de materiais com requisitos nucleares exige uma base industrial de defesa experimentada. E muitas vezes nós não encontramos na base industrial de defesa e nós temos que recorrer ao mercado. E, não raro, há impedimentos de exportação de material, né, com requisito nuclear. Então, isso exigiu negociações para que a gente possa pavimentar o desenvolvimento desse programa para o médio prazo, né? Nem todos os desafios estão superados, por isso não é uma questão de recurso, você pode ter a contrapartida financeira, mas você não ter acesso ao equipamento, e não é uma questão de verticalizar no Brasil tudo. Isso ficaria caríssimo, inviabilizaria. Nenhuma nação do mundo desenvolveu a sua área nuclear sozinha. Houve cooperação em alguma medida, né? E esse é o grande desafio. Nós fazemos mostrar que o emprego de um submarino com propulsão nuclear, ele veste o uso pacífico da energia nuclear. Ele não agride. E com isso, virmos a ter as condições, né, de maneira responsável, termos como dar conta de uma área operacional que é bastante extensa. Comandante, a gente vive hoje um mundo cheio de hostilidades, novas ameaças, guerras, a mais notada e acompanhada por todos com aprendizados, a guerra na Ucrânia, que já dura 4 anos. O que esse novo mundo significa em termos de ameaças e capacidades necessárias para a Marinha do Brasil, aqui olhando a proteção dos nossos interesses? É um ambiente mais hostil mesmo? O que isso significa? O Brasil ele é inviável sem o uso do mar. Naturalmente, o uso sustentável do mar.
Se nós observarmos em termos de energia, alimentos, minerais, né, o mar é o grande depositário disso. 97% do petróleo, 85% do gás, né, vem de campos offshore. Nós temos infraestruturas críticas dispostas na costa, né, que exigem que o país tenha um olhar dedicado ao mar, como eixo de ameaça. Cabos submarinos que suportam o tráfego de dados são 99%. E 1% apenas trafega por satélite. Então, esse cabo de submarinos ele pode ser interceptado, pode ser monitorado, pode ser interrompido. E é preciso que se exerça uma vigilância em torno desse espaço que garanta isso. 97% das nossas trocas comerciais se dão por rotas marítimas. Então, há um peso substancial da economia do mar junto ao produto interno bruto. 54% da população reside numa faixa de 150 quilômetros da costa. Então, de alguma maneira, a subsistência dessas pessoas está atrelada ao uso direto ou indireto de alguma atividade marítima. Então, sem tocar aqui, 70% do turismo está baseado em sol e mar. Então, é realmente uma agenda bastante densa da atividade marítima que tem crescido exponencialmente e a força dentro de outras vertentes, para além da defesa, segurança marítima, né, exige uma correspondência em termos de monitoramento e ação de presença. Não se pode confrontar as atribuições da Marinha do Brasil com qualquer outra marinha. Nós temos competências decorrentes da Constituição e de lei complementar que tornam muito mais denso esse espectro de atividade. Mas o senhor dizia no início da nossa conversa que existe uma percepção por parte da sociedade no Brasil de que as ameaças não são tão iminentes como elas são de fato. As ameaças mudaram? As ameaças estão mais iminentes do que eram no passado recente, hoje em dia? Quais são elas? Relativamente recente, né, o cenário geopolítico passa por uma reacomodação, uma perda da cooperação, do multilateralismo, em função, né, de uma maior competitividade, de um protecionismo. E isso, para quem depende substancialmente de trocas comerciais, isso preocupa, né? E pelo valor do tráfico marítimo, né, em que nós estamos sujeitos, isso traz um valor para o mar. Até a década de 80, o mar era um mero espaço, né, de deslocamento de pessoas, de mercadorias. A partir da Convenção da Jamaica, o mar passou a ter valor, passou a alcançar conceitos de soberania. Então, mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental, extensão da plataforma continental. E muito se fala, né, da fronteira e logo se volta para a fronteira terrestre. Aonde fica a fronteira do Brasil no mar? É uma pergunta que poucos estão atentos a essa discussão. Bom, agora a gente já teve situações relativamente recentes, comandante, em que o maior porta-aviões dos Estados Unidos ficou ali no Mar do Caribe, na frente de um estado com muitas tensões diplomáticas com o governo americano. Quando a gente fala, por exemplo, de designação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas e a própria ameaça do crime organizado transnacional, o que isso reflete em termos geopolíticos e de proteção do nosso território? Em termos de relacionamento militar,
isso não tem demonstrado impacto algum. A Marinha do Brasil, a Marinha dos Estados Unidos tem uma agenda regular há décadas. O senhor mesmo esteve recentemente nos Estados Unidos? Estive recentemente nas comemorações dos 250 anos da Marinha dos Estados Unidos, né, e que decorreu de uma operação combinada entre marinhas, Marinha do Brasil, Marinha dos Estados Unidos. Tivemos uma fragata presentes a essas celebrações, né, e há, né, por parte e decorrente de intercâmbios, exercícios operacionais combinados, né, um alinhamento doutrinário de emprego da força bastante estreito. E mais que isso, a troca de informações, né, de inteligência marítima que propicie, né, coibir crimes transnacionais, ilícitos de uma maneira geral, que ocorrem nas águas jurisdicionais brasileiras e em cooperação com órgãos nacionais, Polícia Federal, Receita, IBAMA, enfim. E isso significa, pelo que o senhor está dizendo, que há uma diplomacia militar ativa que nos deu ao longo de décadas um sentido de confiança mútua nesse relacionamento, se eu me entendi corretamente. Por outro lado, não seria ingenuidade a gente acreditar que isso nos blinda de uma deterioração no relacionamento entre estados, entre governos e entre forças? O que eu percebo é de que essas circunstâncias políticas de constrangimento de parte a parte, de arestas, elas são circunstanciais. O relacionamento entre militares e particularmente entre forças navais, ela é mais robusta, ela é mais de confiança. Se houver alguma ameaça militar ao território brasileiro, o Itamaraty, em resposta oficial ao Congresso Nacional, diz que vê. Não, eu não creio nessa possibilidade. Comandante, quando a gente fala em margem equatorial e desenvolvimento dos nossos recursos naturais petrolíferos ali na Foz do Amazonas, a gente está falando de uma região de fronteira, de um bem natural cobiçado, a gente poderia incluir minerais críticos também, terras raras, etc. O que isso significa para reposicionamento, inclusive territorial da Marinha? Se imagina ali um deslocamento no futuro, ao longo do tempo, ali para a região norte, criação de novas esquadras? A margem equatorial ela amplia a fronteira do Brasil. Se não em termos de delimitação de área, em termos de produção. São 30 bilhões de barris de petróleo potencial, a expectativa de produção naquela região. E isso, naturalmente, exige a presença de meios que garantam a segurança, né, da operação, a segurança em termos de legislação ambiental e uma plataforma. Ela é uma infraestrutura crítica, né? Ela exige um santuário em volta, mesmo de atos que não de má fé, mas que exige uma patrulha. Então eu tenho que ter capacidade de monitoramento, tenho que ter capacidade de ação, de presença. Em 2010, a Força se organizou em termos de criar, ali na margem equatorial, especificamente no estado do Maranhão, uma segunda esquadra. Os estudos foram realizados e em função
da crise econômica ocorrida em 2014, nós tivemos que retardar isso, entrar em compasso de espera, até que as condições nos permitissem estabelecer ali, né, recursos materiais, de pessoal, que pudesse se contrapor a essas ameaças. Hoje a gente está numa fase ainda de pesquisa ali exploratória na foz do Amazonas. Caso isso se converta em produção de centenas de milhares de barris por dia ali de petróleo, essa criação de uma nova esquadra ali voltará à tona, voltará ao radar da Marinha? Isso está previsto? A questão é que não se improvisa uma esquadra, né? E não se obtém os meios no curto e médio prazo. Não basta recursos financeiros para que se assegure, né, uma capacidade dentro de uma perspectiva temporal condizente com a produção. Então, isso tem que ser estruturado necessariamente desde agora. Isso eu volto ao plano de configuração de forças, em que considera, né, a margem equatorial como área crítica. E dentro daqueles documentos condicionantes de defesa que eu me referi no início, política, estratégia, a Estratégia Nacional de Defesa, ela estabelece como área prioritária de interesse para a Força Naval o Atlântico Sul, né, e que vai desde a costa até a costa ocidental da África, vai à Antártica e vai ao Caribe. Então, em suma, essa é a área operacional com que a Marinha tem que considerar para efeito de dimensionamento de capacidades que reflitam meios, né, e ela possa executar as suas atribuições, né, na vertente de defesa, de segurança marítima. Isso impõe um desafio em termos de extensão de área bastante severo. Eu vou ser um pouquinho chato aqui, cutucar o senhor, Não. porque eu fazia referência na minha pergunta anterior ao risco que foi aventado pelo Itamaraty, de que a deterioração do relacionamento diplomático, a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas possam levar a um risco possível de ameaça de invasão militar, efetivamente. E o senhor diz, eu não vejo isso. Por quê? Existe, a despeito de confiabilidade, então, nunca se raciocine com a intenção, mas com a possibilidade. Se nós considerarmos a possibilidade, naturalmente que existe. Mas eu não creio exatamente por essa relação estreita e permanente, né, que o Brasil tem com os Estados Unidos. Nós temos muito mais convergências do que propriamente arestas para contornar, particularmente na área militar. E aí eu tomo a liberdade de tanto a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Aérea. Não vejo nenhuma dissonância, né, entre as forças e as correspondentes contrapartes nos Estados Unidos. Nós temos programas que são já de décadas, em que nós desenvolvemos, e eu não vejo, em função dessa classificação, até o momento, nenhum impacto. Pelo contrário, nós tivemos recentemente a apreensão de pelo menos 2 embarcações com cargas significativas de drogas, e isso decorreu De cooperação. de cooperação. Posso aproveitar esse ponto, já que o senhor falou de apreensão, uma apreensão relevante de drogas nas nossas águas?
outro dia, num simpósio no Exército Brasileiro, do qual a Marinha participou, inclusive, se comentava que hoje, muito mais do que a nossa fronteira ali com a Venezuela, que nos causou preocupação um tempo atrás, que a Rota Solimões, ali onde está muito presente a ameaça do crime organizado transnacional, nos preocupa. Como que a Marinha tem lidado com isso? Qual é o nível de alerta e de dissuasão que a Marinha tem colocado contra o crime organizado especificamente? O crime organizado, em princípio, é uma atribuição da pasta da Justiça, Polícia Federal, Polícia. A Marinha entra em cooperação com esses órgãos. Mesmo essas apreensões que decorrem da prática de crimes transnacionais, de ilícitos, ela ocorre com a presença de agentes da Polícia Federal embarcados em meios da Marinha. Então, há uma troca de inteligência entre Marinha, Polícia Federal e órgãos e organismos internacionais que propiciam essa apreensão. Nem sempre resulta efetivo, mas é parte do contexto. E aprimorar procedimentos e celeridade da informação, agilidade de meios, esse é o principal aspecto para que a gente possa ser exitoso nessa questão. Agora, a cada ação corresponde uma reação. Né? Então, se você fecha, eles criam rotas alternativas. Você intensifica a vigilância num determinado setor, há uma migração para uma rota alternativa. E eu vejo como um trabalho continuado, né, em que é o aprimoramento e é o custo imposto aos crimes que pode, de alguma maneira, mitigar. O Brasil não é produtor de droga. Né? O Brasil é um entreposto. Né? Países que produzem aqui como Colômbia, Peru, Bolívia, né? E o Brasil é um entreposto que sai. Nos causa preocupação porque é pelo mar que grandes quantidades são traficadas para outros mercados, Europa em particular. Né? E exige que a gente estabeleça e corresponda a esse combate ao crime transnacional. Comandante, quando a gente olha para as guerras contemporâneas, principalmente vou fazer referência, óbvio, novamente, à guerra na Ucrânia, a gente percebeu como a existência de drones, que são muito mais baratos, quer dizer, um enxame ali de 40, 60 drones pode destruir ali uma frota de caças bilionários, né, de uma força aérea, por exemplo. Fica claro como houve mudanças, né, para essas guerras contemporâneas. Você tem a questão cibernética também muito presente. O que isso mudou? O que o conflito contemporâneo tem de tão diferente? Qual que é o grande aprendizado para uma força naval? Os conflitos são exaustivos em lições, né? As guerras vieram com... O submarino foi uma arma que revolucionou. Os radares, enfim, o sonar. Então, os conflitos, de uma maneira geral, ensejam desenvolvimentos tecnológicos que alguns resultam exitosos e outros não correspondem à expectativa. O uso intensivo de drones, e pelo custo do drone, e por demandar um sistema antidrone bastante oneroso, tem surpreendido. E muitas vezes é algo menor que compromete uma estrutura bem mais portentosa. Né? Mas isso não prescinde, né, dos meios empregados em ambientes tradicionais de guerra, especificamente no caso da Força Naval, superfície, submarino,
e aérea. Então, nós não podemos prescindir de uma plataforma, não podemos prescindir dos meios tradicionais, né, de defesa. Os drones, eles vêm compor, né, essa integração de meios que devem interoperar em proveito de defesa e também da capacidade de causar danos. A indústria nacional eu vejo como potencialmente competente para desenvolvimento de drones, seja para vigilância, reconhecimento, inteligência, seja um drone para prover ataque. Então, as forças, de uma maneira geral, já têm se antecipado. Nós criamos, em 2018, se não me lembro, se não me esqueço, se não me engano, um esquadrão de aeronaves não tripuladas em São Pedro da Aldeia. Temos operado aeronaves para nos familiarizarmos com doutrinas, vermos capacidades e podemos estimar, né, que família de drones nós deveremos prover. E isso requer uma discussão entre as forças, no âmbito do Ministério da Defesa, né, que propicie um veículo que atenda convenientemente a Marinha, o Exército, a Força Aérea, dentro das suas especificidades, né, como força, e de maneira a otimizar o emprego de recursos e investimentos na área de defesa. Não são apenas os drones, a própria inteligência artificial, né, que aumenta a velocidade de processamento e, no final das contas, o que eu preciso ter é uma consciência situacional, né, que reproduza o ambiente de guerra e me propicie a tomada de decisão. Para a gente encerrar essa parte de defesa propriamente dita, a gente teve no ano passado a aprovação da lei complementar que liberou 30 bilhões de reais em 6 anos para reaparelhamento das forças como um todo. Isso é suficiente? O senhor, um tempo atrás, dizia que até 2028, aproximadamente 25% dos nossos equipamentos aqui da Marinha teriam que ser descomissionados. Esse dinheiro que foi permitido como exceção ao arcabouço fiscal é suficiente para o reaparelhamento da Marinha? A defesa, ela se ressente de uma adequação orçamentária e, particularmente, de previsibilidade orçamentária, que nós possamos adequar os nossos contratos, né, dentro de uma visão a que eu me referi anteriormente, né, de que os projetos, programas de defesa, são programas de longo prazo de execução, né, e requer essa previsibilidade. Eu hoje tenho que me contrapor financeiramente a contratos que foram assinados em 2009, no caso do Programa de Desenvolvimento Submarinos. Isso mostra a necessidade de nós termos uma previsibilidade que transcende governos, não pode ser uma política de Estado, e que garanta que há uma continuidade sem que torne o contrato demasiadamente oneroso, por conta de termos aditivos, de renegociações contratuais, que possam dispor, e os meios, eles vêm em substituição aos meios atuais. Eu não dispor de um meio para a substituição implica ou numa ausência, ou eu vou ter que estender a vida útil de um meio que não vai ter mais a efetividade, talvez o custo, benefício não seja economicamente viável. Dá a impressão, pelo que o senhor diz, de que 30 bilhões muito bem-vindos, mas ainda insuficientes. 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 Aproveitando, comandante, falando em dinheiro, né, sempre um assunto difícil num país com tanta escassez orçamentária, sempre vem à tona a questão de
uma reforma do sistema de proteção social dos militares, vulgarmente conhecido como a Previdência, né, dos militares, que, segundo estudos, levantamentos, o próprio TCU apontou isso, que quer dizer, a previdência, entre aspas, dos militares acaba custando muito mais do que a previdência do servidor público, do regime privado, do INSS. Na sua opinião, as Forças Armadas estão dispostas a enfrentar essa agenda e dar uma contribuição? Isso se fala muito para o próximo ciclo, num freio de arrumação das finanças públicas que estão em profundo desajuste. Existe uma possibilidade das forças darem essa contribuição? A minha preocupação vai além. Hoje, a força se ressente da captação e de permanência de pessoal. Isso demonstra uma baixa atratividade da carreira militar. Se é o aspecto geracional, ou mercado, mas o fato é que hoje as forças têm dificuldade de recrutar pessoal para as forças. E nós temos observado evasão de pessoal, oficiais, praças, particularmente nos postos iniciais da carreira e naquelas habilitações técnicas. Então, me preocupa no aspecto de atratividade para a carreira, o primeiro ponto. Depois, se se vai discutir o sistema de previdência ou o sistema de proteção social dos militares, que é mais um enquadramento, né, assistencial do que propriamente previdenciário, né, e que procura compensar determinadas peculiaridades que a carreira militar tem que o servidor público não tem. Como é que nós vamos compensar um marinheiro embarcado por 3 meses? Com o quê? Com adicional noturno? Com hora extra? Com periculosidade? Contribuição patronal? Está nisso? A idade é uma variável estranha. Na hora que se pretende estabelecer uma idade, 65, 60, 65 anos, é uma variável que hoje não está em questão. Isso não me desobriga a captar no início. Eu preciso de rigidez física. E aumentar isso também tem aumento da despesa. Alguém que passa para a reserva, ele deixa de perceber férias, ele deixa de consumir rancho, fardamento, tudo isso. Então, há uma compensação nisso. Então, esse é um estudo que demanda, né? E voltando à atratividade da carreira, a gente, hoje, se tomarmos as carreiras de Estado, hoje um oficial no posto inicial, ele percebe 50% de uma carreira de Estado dessas, né, estruturadas, digamos, não o servidor público de uma maneira geral. Mas, e leva 35 anos para atingir, e nem todos atingem, né, o nível máximo da carreira. Outras carreiras, com 10 anos, já atingiu. Isso não permite ao militar a acumulação de patrimônio. Então, é uma circunstância que deve ser considerada em todo esse problema previdenciário. E é uma questão que está latente. Pelo menos, recentemente, nós tivemos, em 2001, uma reforma que também lapidou alguns dos direitos, então, tidos. Em 2019, com a reestruturação da carreira, também houve uma adequação. O senhor considera que os militares, de forma geral, em períodos de desarranjo das finanças públicas, são
bodes expiatórios? Não, não vejo dessa maneira. Eu vejo uma percepção em que o enfoque é né, em termos de gasto e outro, mas como é que eu vou assegurar aos militares uma condição digna e ter atratividade para a carreira? É uma equação que precisa ser considerada. Eu queria, nesse tempo que nos resta, comandante, tratar de um assunto que me parece traumático para as Forças Armadas como um todo, que foi o envolvimento com a política de uma parte das forças. Hoje nós temos um ex-comandante da Marinha que está detido, né, foi condenado. O que isso significa em termos de lições, aprendizados? Qual que é a leitura que se faz pelo retrovisor do que aconteceu e do envolvimento de militares da ativa em cargos públicos e da reserva na política? Qual que é a sua avaliação, qual que é o seu balanço de tudo que nós passamos? Acontecimento lamentável, né, que impactou O que exatamente? o estopim com o 8 de janeiro e depois tudo que veio a ser revelado, né, pelo processo judicial tramitado e já sentenciado. Né, mas que, por outro lado, demonstrou de uma maneira geral, e não apenas as forças, né, uma maturidade institucional admirável. Né? As instituições perseveraram nas suas atribuições constitucionais. Né? Hoje, há uma preocupação e a polarização política acaba emprestando essa paixão em diversos ambientes que não era comum, como a família e o ambiente profissional. O que nós temos é que orientar condutas para procurar blindar a instituição desse tipo de comportamento dentro da instituição. Porque não condiz com a instituição que constitucionalmente é estabelecida como uma instituição nacional, permanente, regular, em suma, uma instituição de Estado, né? A despeito do governo. Então, o presidente da República, ele é chefe de governo, mas ele é o comandante supremo das Forças Armadas. O senhor enxerga hoje a política fora completamente da caserna? Não posso dizer isso. Mas há um avanço, se considerarmos em relação à situação que culminou no 8 de janeiro de 2023, né, pela postura das forças, e aí tomo a liberdade de falar pelas três forças, né? E muito se deve à atuação do ministro da Defesa, José Múcio, né, para contemporizar os ânimos e retomarmos, realinharmos, porque discussões político-partidárias são incongruentes com o papel das Forças Armadas. A gente chegou a ter, comandante, quase 6.000 quadros das Forças Armadas, da ativa ou da reserva, em cargos comissionados da estrutura fora extra Forças Armadas. Sem entrar absolutamente em juízo de valor, no mérito da qualidade desses profissionais,
mas o senhor entende que seria prudente evitar a repetição de um quadro como o que se configurou? Bem, os militares são uma amostragem, que eu diria, em termos de sociedade, bastante bem preparados para a administração, de uma maneira geral. E entendo que o presidente da República ele não pode prescindir, né, de militares, eventualmente, para compor a administração. O que me parece prejudicial é que alguém que saia, particularmente para concorrer a um cargo eletivo, depois não eleito, deva retornar à força. Eu acho que isso traz prejuízo. É claro que tudo que trata de recursos humanos tem impactos, particularmente numa instituição em que tem a carreira por mérito e tudo muito bem conectado, né? Então, qual seria a melhor alternativa para isso? Então, eu vejo com preocupação alguém que se dispõe e tem todo o direito a isso, de concorrer a um cargo eletivo, e não eleito retornar para a força, porque ele retorna já dentro de uma outra perspectiva, né? E trazer essa discussão para o seio da força, eu insisto, não condiz com a condição de militar e absolutamente, eu diria, estranho a uma instituição de Estado. Almirante Marcos Sampaio Olsen, nosso comandante da Marinha do Brasil, muito obrigado por essa conversa interessantíssima, absolutamente relevante. Obrigado pelo seu tempo aqui com a CNN. Eu reitero os meus agradecimentos pela oportunidade, né, de poder discutir e pelo alcance que a CNN tem, particularmente no âmbito nacional, né, de levar essas informações, né, relativas à defesa e à Marinha do Brasil em particular. Muito obrigado. Obrigado.